Olá meninas, na aula de hoje nós vamos aprender a confeccionar uma linda nécessaire porta-fraldas e lenço. Aqui eu vou mostrar para vocês o esquema, tá? Mas vai estar disponível para vocês todas as medidas aí no molde, tá? Aqui eu tenho a aba da minha peça, tá? Então eu já fiz o meu bordado, já fiz a minha aplicação aqui, ó, da minha moldura 3D. Para fazer essa moldura, meninas, eu utilizei uma cola de silicone e depois eu vim fazendo pontilhado aqui em toda a volta, tá? Então, eu já trouxe pronto para adiantar, para a aula não ficar uma aula muito extensa. Aqui no forro, na parte da aba, eu cortei uma vez na manta, uma vez no tecido principal e uma vez no bagum. Eu vou utilizar o bagum como forro, tá? Aqui eu já cortei o meu plástico, que nós vamos colocar um bolsinho aqui nessa parte de baixo da nossa peça, para a mamãe colocar pomadinha, alguma coisa que ela queira. Cortei também um zíper pra gente fazer esse bolsinho, tá? E aqui no corpo da nossa peça, pra fazer o espaço do lenço, eu cortei 2 vezes no tecido, uma vez pro tecido de dentro e uma vez pro meu tecido exterior, tá? O forro, vocês podem utilizar algum outro tipo de material, não precisa ser de tecido, pode ser o próprio bagum ou algum outro material mais simples que vocês tenham aí em casa. Cortei também uma vez no TNT gramatura 80 pra gente fazer a estrutura desse bolso, tá? Se você não tiver o TNT gramatura 80, não precisa preocupar, você pode fazer somente usando os 2 tecidos. Eu gosto de colocar porque ele dá uma firmada, tá? Vamos cortar também 2 vezes no tecido principal e 2 vezes na manta pra fazer o corpo da nossa peça e 2 vezes no bagum, tá? Então, eu já cortei aqui, ó, já deixei tudo separadinho. E aí, nós vamos precisar também de um zíper pra gente colocar no nosso bolso, tá? Da nossa nécessaire. E vamos precisar de uma alça, tá? E aqui, meninas, eu vou usar 2 puxadores, ó. Já tenho os meus puxadores aqui, personalizados. Coloquei aqui o meu cursor e vou deixar aqui separado. Vamos utilizar o viés pra gente fazer o acabamento da aba. Uma reguinha, tá? Pra gente marcar ali a nossa caixinha de leite. Caneta que apaga e tesoura de arremate. E uma tesoura básica pra gente fazer aqui a nossa peça. Então, vamos pra nossa aula. É uma aula bem rápida, bem fácil de fazer. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir confeccionar aí bem tranquilamente, tá? Então, meninas, eu vou reservar ali os meus materiais e primeiramente eu vou trabalhar o bolsinho aqui de dentro, tá? Da minha peça. Eu vou pegar aqui o viés, ó. Esse viés aqui é o de 35 milímetros. Então, eu vou dobrar ele aqui ao meio, dessa forma. Vou cortar 2 vezes, pra eu fazer o acabamento do meu zíper, tá? Vou dobrar o meio, ó. E agora, nessa parte que ficou dobrada no meio, eu vou encaixar aqui, ó. A parte que fica aberta, a gente deixa ela assim, porque nós vamos encaixar o plástico aqui dentro, tá? E agora, eu vou passar uma costura aqui bem na beiradinha, ó. Aqui eu tô utilizando um calcador de zíper de taflon. Ele facilita muito, tá, meninas? Na hora de costurar, na hora de fazer o acabamento mais retinho. Então, eu gosto muito desse calcador. Vai ficar assim, aqui nessa parte vai ficar aberto, né? Pra gente encaixar o plástico. E agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado pra dar o acabamento também. Encaixo meu viés. E venho costurando bem na beiradinha. Encaixei bem aqui, passei minha costura bem na beiradinha, agora a gente vai abrir uma das partes e vamos encaixar o plástico aqui dentro, ó. Lembrando que aqui eu cortei o meu plástico maior, porque o plástico na hora de costurar ele escorrega, então eu já cortei ele um pouquinho maior, tá? Passei a costura, ok. Agora, pra colocar o zíper, eu vou abrir aqui um pouquinho, ó, tá? E em uma das partes, eu vou fazer um pique subindo, dessa forma aqui. Venho com o meu cursor, encaixo primeiramente na parte que eu não cortei, ó. Primeiro eu vou encaixar aqui, ó, nessa parte que eu não cortei. Encaixei, passou, agora eu venho e encaixo aqui o outro lado, ó. Encaixou. Seguro aqui as 2 pontas e puxo, tá? Então, é bem simples pra colocar.
Se você tem dificuldade em colocar o cursor, é só treinar, que é bem fácil, tá? Agora, aqui na parte de baixo do meu forro, eu vou posicionar, tá? Vou posicionar aqui, ó, e vou passar uma costura, prendendo aqui. Então, eu vou prender aqui com clips pra ele não arredar, porque o plástico ele escorrega, tá? Então, eu vou prender e vou passar uma costurinha aqui. E aí, a gente já tem o nosso bolsinho colocado. Na hora, eu vou colocar uma etiquetinha. Vou dobrar a minha etiqueta. E vou colocar ela aqui. Bem na beiradinha também. Pronto. Já tenho a parte do meu bolso bem adiantada. Agora, o que eu vou fazer? Vou passar uma costura aqui na lateral, só pra eu prender o meu bolso aqui, tá? Como eu cortei o plástico maior, depois na hora que a gente estiver costurando, a gente vai refilar. Vou refilar o cantinho aqui. E agora, a gente vai unir. Então, aqui eu tenho o meu bolsinho pronto. E aí, agora, a gente vai unir aqui, ó, na nossa peça. Antes de tudo, eu vou fazer um arredondamento aqui, tá? Você pode utilizar o cone de linha, ou se você tiver uma régua que marque o cantinho arredondado. Ó, arredondei minhas pontinhas. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou virar e vou encaixar aqui os dois, ó. Tá vendo que o meu plástico, ele tá bem maior do que a minha peça aqui? Exatamente por isso, tá? Porque na hora de costurar, a gente consegue refilar de uma forma melhor. Então, agora eu vou passar uma costura aqui toda a volta, tá? Vou passar uma costura aqui em volta. E depois eu faço o acabamento com o viés. Arredonda aqui as beiradinhas, ó, e vem costurando. Vou recortar todo o excesso que sobrou. Pronto, recortei o excesso, vai ficar assim. Agora, nós vamos passar o viés aqui em volta, tá? E a gente já tem o nosso bolsinho aqui. Então, eu vou pegar aqui o meu viés. Esse viés é aquele de 35 milímetros, tá, meninas? Eu gosto de trabalhar com ele. Vou abrir o meu viés, abro, encaixo ele aqui na beiradinha, ó, e coloco ele centralizado, bem certinho, rente com essa parte aqui. E venho passando a minha costura, tá? E a gente vai fazer isso em toda a volta da peça. Sempre costurando no vinco, tá, meninas? O segredo do viés é esse, costurar no vinco e na hora de desvirar, rebater a costura pegando em cima da outra costura que já foi feita. Ó, no cantinho aqui vem com bastante cautela, tá? Ó. Ajusto o cantinho aqui, ó, pra poder costurar certinho em cima do vinco. Ó. E vou seguindo. Passei o viés, agora nós vamos desvirar. Agora, meninas, nós vamos desvirar, tá? Gente, eu não faço pique no viés, tá? Eu acho que quando a gente faz o pique aqui no viés, você tira a força dele, né? Você tira a estrutura do viés, tá? Então, eu não faço. Ó, vou desvirar. E aí, eu venho ajustando aqui, ó.
Nessa hora, se você não tem costume de rebater o viés, pode levar lá no ferro passar pra ele assentar, tá? Ó. E agora a gente vai rebater. Qual que é o segredo do viés? O segredo do viés é você virar essa pontinha aqui e encaixar ela em cima da costura que foi feita. A primeira costura, ó, tá? A costura do viés, não a costura da parte que a gente fez pra prender a peça. E aqui ele fica sobrando mesmo, ó. Pode perceber que aqui ele tá frouxo, tá? Então, se você puxa o seu viés pra cá, olha o que vai acontecer. Você vai ter mais viés aqui e pouco viés aqui atrás. E aí, automaticamente, a sua costura vai sair aqui, tá? Então, isso a gente nunca faz. Coloca o viés assim e vem costurando. Ó, encaixei. E agora, eu vou seguir aqui costurando, pegando bem em cima da primeira costura que já foi feita. E viés é treino, tá, meninas? Não adianta falar que vai pegar um viés hoje e amanhã já tá saindo fazendo viés perfeito, não. Porque o viés realmente é treino, tá? Outra dica também é quando chegar na parte da curva, vocês não levantar a barra da agulha. Manter a barra da agulha baixada. Porque quando você mantém a barra da agulha baixada, você consegue dar continuidade aonde você parou, tá? Aqui eu vou ajustar, ó. Puxo o meu viés e sempre colocando ele aqui aonde eu fiz a minha costurinha lá atrás, tá? Ó, agora nessa parte aqui a gente vem costurando com bastante cautela. Ó. Tá vendo? Passou. E agora a gente vem costurando. Puxa ele aqui mais um pouquinho, tá? Porque ele vai dar uma maleada, ó. E segue costurando. Só manter a costura pegando em cima da beiradinha, bem na linha onde que você já fez a outra costura, tá? Ó, tem uma parte ali atrás que escapuliu, vou voltar lá pra refazer. Retrocesso aqui no final. Vou refilar aqui o que sobrou. Ó. Tá? Minha costura escapuliu aqui, então eu vou refazer, tá? Abaixo meu calcador, retrocesso, pronto. Meninas, o retrocesso é bem sutil, tá? A gente não pode ficar fazendo aqueles retrocessos doido, não. É um retrocesso bem leve. Que quando você faz um retrocesso de vai e volta muito doido, não fica legal a sua peça, tá? E olha aqui, ó, o viés como que ficou perfeito, gente, ó. Ó, olha aqui na parte de trás, tá? Então, não tem segredo, o segredo do viés é esse, você costurar e rebater, tá? Então, costuramos o viés, tá pronta aqui a parte da aba. Agora, nós vamos trabalhar o bolsinho do lenço, tá? Então, aqui eu tenho os meus tecidinhos, o que que eu vou fazer? Vou dobrar o meu tecido ao meio. No molde vai ter aí a marcação pra vocês, tá, gente? Eu não tô com o meu molde aqui agora, mas então eu vou usar aqui o molde que eu já tenho costume de usar. Mas é o mesmo que vai estar disponível pra vocês, ó. Fiz essas 4 marcações, ó. E agora eu vou fazer o quê? Colocar direito do meu tecido com direito do tecido, tá? E aí, agora, eu vou pegar aqui o meu molde, e ele já tem também as marcações aqui, ó, tá? Ele já tá marcado, e vou colocar aqui, na mesma marcação que eu fiz, ó, tá? E vou passar minha caneta aqui em volta. Ok? Então, vai ficar direito do tecido, com direito do tecido, e aqui embaixo tem o TNT, tá? E agora a gente vai passar uma costura aqui. Nessa hora aqui, meninas, eu vou diminuir o ponto da minha máquina, porque eu preciso que esse ponto fique bem fechadinho. Ó, e venho costurando. Não abaixo, não levanto a minha agulha.
Não levanto a minha agulha, mantenho sempre a minha agulha baixa, giro o meu tecido, ó, pra fazer os cantinhos e piso devagarzinho, tá? Ó. Agulha baixa, só vou girar o tecido, ó. Tá? Isso aqui são macetes, meninas, que vocês vão pegando com o tempo e que facilita na hora de fazer a costura curva, tá? Retrocesso, só um retrocesso bem sutil, como eu falei com vocês, né? Cortei aqui as minhas linhas. E agora eu vou cortar aqui, ó. Vou dobrar. Nós vamos fazer o corte, tá? Nessa hora aqui, meninas, eu vou usar a minha tesoura de picotar, já pra eu ter um acabamento perfeito na hora de desvirar. Se você não tem a tesoura de picotar, aí você vai dar os piques aqui, tá? Principalmente nos cantinhos arredondados pra virar com mais facilidade, ó. E cortei. Vai ficar assim, tá? E agora a gente vai desvirar. Ó. Vamos desvirar aqui, ó, tá? A gente vai jogar o tecido pra dentro. Nessa hora aqui, eu preciso ligar o meu ferro, tá? Pra colocar o ferro pra esquentar, pra passar. Leide, mas o TNT 80 não vai queimar? Não, porque a gente vai dar só uma passada bem de leve, só pra assentar a costura aqui, tá? Mas nessa parte aqui, meninas, quem quiser usar a manta R2 pode usar, porém acaba que a peça fica muito grossa, né? Então, eu prefiro usar o TNT ou acoplado ou algum outro material que seja com uma estrutura mais fina.